Olá, bem-vindo e vamos aos destaques de hoje. Polêmica dos portões. Moradores continuam contestando a decisão do prefeito João Dado sobre o decreto publicado que dá até dezembro para que a situação seja regularizada. Isso para quem instalou os portões depois de dezembro de 2011. Prefeitura de Votuporanga anuncia a abertura de licitação para a contratação de uma empresa para a realização de um concurso público com 73 vagas nos mais diversos setores. Caixa Econômica Federal antecipa o pagamento da quarta etapa das contas inativas do FGTS. Trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro poderão sacar o dinheiro a partir de sábado. E ainda uma reportagem sobre o trânsito de Votuporanga. Aumentou o número de veículos. É a partir de agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Assaltantes armados invadiram duas agências bancárias no centro de Oroeste, na madrugada de hoje. Segundo a polícia, os criminosos estavam fortemente armados com fuzil e pistola e chegaram às agências atirando por volta de 1 da madrugada. No mesmo banco, eles explodiram os caixas eletrônicos e o local ficou destruído. Na segunda agência, os assaltantes arrombaram a porta principal e levaram o cofre central, mas não mexeram nos caixas e isso de acordo com a polícia. Uma equipe da Polícia Científica esteve no local para fazer a perícia e informou que não há mais risco de explosão na agência. Os suspeitos fugiram após a ação e ainda não se sabe a quantia que foi levada pelo grupo. A polícia faz buscas em toda a região. E falando ainda em região, vamos agora às outras notícias que ganharam destaque no Noroeste Paulista. A Secretaria de Saúde de Fernandópolis confirmou ontem o segundo caso de chikungunya registrado neste ano na cidade. A pessoa diagnosticada com a doença é uma mulher de 51 anos que será avaliada para iniciar o tratamento necessário, mas passa bem. Para prevenir a doença, os agentes de combate de vetores realizam um bloqueio de casa em casa nos 25 quarteirões próximo à residência da mulher, a fim de eliminar os criadouros do Aedes aegypti, que é um dos mosquitos transmissores da doença. E ainda falando de Fernandópolis, um homem invadiu a residência de sua ex-mulher e desferiu 4 golpes de faca contra ela. Em seguida, ele fugiu em um carro, tomando rumo ignorado. Já a vítima foi socorrida pela equipe do SAMU em estado gravíssimo para a Santa Casa de Fernandópolis. Ainda de acordo com informações, essa não seria a primeira briga do casal. Os policiais militares estarão realizando buscas pela cidade, tentando encontrar o suspeito. E uma van escolar tombou após bater em um carro na manhã de ontem em Araçatuba. No veículo havia 6 crianças de 3 anos de idade. E de acordo com a polícia, o motorista parou em uma esquina e achou que daria tempo de passar. A van foi atingida por um carro e acabou tombando. As crianças ficaram em observação e passam bem. Já o motorista da van foi multado porque o veículo escolar estava sem o registrador de velocidade. Um ótimo dia para você e até amanhã. E uma boa notícia para quem pretende comprar um imóvel. Dados do índice FIPE-ZAP, divulgados no início deste mês, mostram uma queda no preço do metro quadrado de imóveis residenciais em 20 cidades brasileiras. Em Votuporanga também houve redução, mas a expectativa do mercado para os próximos meses é positiva. De acordo com o índice FIPE-ZAP, só em maio a queda foi de 0,16%, maior recuo mensal desde o início da série histórica do indicador, iniciada em 2012. No acumulado do ano, o preço dos imóveis teve recuo de 0,08% e nos últimos 12 meses, 0,46%. Entre as cidades com imóveis mais caros para a venda estão Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, com valores entre R$ 8 e R$ 10 mil.
Já as com valores mais baixos estão Contagem, em Minas Gerais, Goiânia, em Goiás e Vila Velha, no Espírito Santo, com valores entre R$ 3.500 e R$ 8.400 por metro quadrado. Assim como nas cidades pesquisadas, o preço do metro quadrado de imóveis para venda aqui em Votuporanga também caíram entre 15% e 20%, segundo alguns donos de imobiliárias. Eles dizem que o valor depende do tamanho do imóvel, do tipo, além da necessidade de cada proprietário. Esse dono de imobiliária diz que o que prevalece é a lei da oferta e procura. Porque chegou-se a um patamar de valorização onde os potenciais compradores, com suas rendas per capita e até mesmo as rendas per capita, que não são expressivas, não acompanhou o aumento dos imóveis. E com isso se elevou também as taxas de financiamento, onde se tornou necessário um ganho maior, o que não aconteceu. O mercado foi contrário a isso. Para este outro dono de imobiliária, muitas pessoas têm preferido fazer negócios à base de troca. A expectativa é que os negócios devam melhorar no segundo semestre. A gente vê um leve aquecimento e a gente espera que a partir do segundo semestre tudo se normalize. É assim a esperança de todo o setor. De acordo com esse economista, essa situação deve permanecer nos próximos 12 meses. Pelo menos nos próximos 12 meses, a expectativa do mercado é que a situação continue igual. Os preços continuem tendo uma leve queda e até a definição política e econômica do país, a melhoria da situação financeira, isso continuar se mantendo uma realidade na nossa cidade e na nossa região também. E agora o assunto é meio ambiente. Com o passar dos anos, o clima tem mudado e as cidades litorâneas são as que sentem primeiramente os impactos. Um relatório que estuda os impactos do aquecimento global revelou também que, além dos efeitos sobre o meio ambiente, essas mudanças no clima podem afetar a economia dos municípios. Aumento do nível do mar, fortes chuvas, tempestades, inundações e erosão. Os municípios brasileiros situados na costa do país estão mais suscetíveis a esses eventos. A conclusão é do relatório especial Impacto, Vulnerabilidade e Adaptação das Cidades Costeiras Brasileiras às Mudanças Climáticas. O estudo aponta que 18 das 42 regiões metropolitanas no país se encontram em zona costeira ou sofrem influência dela. Cerca de 60% da população vive nessas localidades. O documento aborda municípios das regiões Nordeste, Sudeste e Sul. O nível do mar pode subir 20 centímetros até 2050, de acordo com o relatório. As cidades mais vulneráveis são Rio de Janeiro, Santos, Recife, Fortaleza, Salvador e a região do Vale do Itajaí, no sul do país. O relatório projeta que a região sul deve ser a mais prejudicada com o aumento de enchentes e alagamentos. As áreas na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro, a faixa que vai de Sergipe até Natal, no Rio Grande do Norte, o norte do Ceará e regiões do Espírito Santo e do Rio de Janeiro também preocupam. Além dos problemas ambientais, as mudanças no clima podem gerar impactos sociais e econômicos. Para as cidades portuárias que dependem muitas vezes dos seus portos para a economia, cidades turísticas, infraestrutura como um todo e também perdas naturais associadas a essa questão de água potável, porque quando sobe também o mar você tem uma salinização, ou seja, a gente tem perdas aí muito severas, o que nos leva realmente a demandar uma atenção maior para essa área costeira brasileira. E com a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, Fernando Collor, acredita que a China pode liderar a luta mundial pelo meio ambiente. Para o presidente da comissão, a saída dos Estados Unidos e as implicações que a postura do presidente Donald Trump adotou são um prenúncio que beira a catástrofe para todo o planeta.
E agora o assunto é a polêmica dos portões. Ontem nós falamos que o prefeito João Dado mudou o texto do decreto. Agora só é obrigado a arrumar os portões que estão irregulares quem instalou depois de 2011, que é quando a lei entrou em vigor. Mesmo assim, muitos moradores da cidade não concordam com esta decisão. Desde que o prefeito de Votuporanga, João Dado, anunciou que todos os portões instalados na cidade, de forma irregular, teriam de ser reinstalados de acordo com a lei, o assunto tornou-se entre os mais comentados pelas ruas e também nas redes sociais. Muitas pessoas não concordam com a exigência e dizem não ter condições de fazer o reparo. E depois de tanta polêmica, o prefeito João Dado assinou um novo decreto que determina que apenas os portões fabricados e instalados a partir de 21 de dezembro de 2011 terão que ser readequados. O decreto anterior fica revogado. O texto aprovado pela Câmara Municipal de Votuporanga em 2011 passou a proibir portões que abram avançando o passeio público. A regra contida no Código de Obras do município leva em conta que os portões que abram invadindo o passeio público podem trazer riscos à integridade física e à vida das pessoas. De acordo com a Prefeitura, o prazo para a readequação é de 180 dias a partir da publicação do novo decreto. Quem desobedecer à lei vai pagar uma multa de pouco mais de R$1.000 e, no caso de reincidência, esse valor será dobrado. No bairro Novo Horizonte, inaugurado há apenas 6 meses, a maioria dos portões instalados invadem o passeio público. Os moradores não concordam com essa lei. Se a lei foi sancionada desde 2011, eu gostaria de saber por que só agora veio esse decreto dos portões. Eu acredito que na cidade existem coisas muito mais importantes para se preocupar. Questão de buraco na rua, eu acho que causa muito mais acidente do que portões abrindo para fora. Para mim está sendo um problema, porque eu acabei de instalar, acabei de mudar, agora ter que recuar vai ser um gasto que agora no momento não estou tendo condição, então vai ser meio difícil. Ou eu pago a multa, ou eu faço tudo de novo, então está sendo difícil. E quem mora em Votuporanga, principalmente na Zona Norte, já percebeu há alguns anos que a quantidade de veículos na cidade aumentou e muito. Para estacionar no centro, por exemplo, é um desafio. E tudo isso porque cada vez mais as pessoas têm deixado de lado os transportes coletivos. Votuporanga vem registrando nos últimos anos um aumento significativo da sua frota motorizada. O município terminou 2016 com um pouco mais de 79.500 veículos. Em janeiro deste ano, esse número subiu para 79.600. Em abril, fechou com mais de 80 mil. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, somente este ano, mais de 450 veículos passaram a circular pelas ruas de Votuporanga em relação aos anos anteriores. São carros, motos e tantos outros tipos de veículos motorizados. Só para termos uma ideia, hoje são mais de 38.600 carros e quase 20 mil motocicletas. A cidade possui ainda 7.000 caminhonetes e 2.100 caminhões. De acordo com o secretário de Trânsito de Votuporanga, esse crescimento é resultado de vários fatores. Eu acredito que seja conforto, bem-estar, comodidade, liberdade de mobilidade. Se por um lado o número de veículos particulares cresceu, a demanda pelo transporte público caiu. Segundo a empresa concessionária que administra o serviço em Votuporanga, no primeiro trimestre deste ano foram emitidas cerca de 250 mil passagens, sendo 88 mil referentes ao programa Transporte Cidadão e 130 mil com o benefício de gratuidade. De acordo com o diretor da concessionária, o número de passageiros pagantes vem caindo ano a ano. Entre 2014, que pega um ano fechado, para 2016 nós perdemos 31% do número de pagantes. E o número de gratuito, ele vem aumentando. A gente transporta em Votuporanga 47% do passageiro transportado é gratuito. Por conta desse crescimento constante do número de veículos na cidade, a Secretaria de Trânsito pretende desenvolver uma série de projetos.
teria uma reunião com a CEARVO, que é a Associação dos Engenheiros de Votuporanga, para apresentar a eles e ver deles também o que eles têm a propor para a gente melhorar a questão da mobilidade urbana em Votuporanga, no que tange principalmente a veículos e também a pedestres. Nós temos quase 80 mil veículos já registrados em Votuporanga. Para uma cidade de menos de 100 mil habitantes, as vias são insuficientes. Nós temos que realmente pensar muito seriamente nesse aspecto para que Votuporanga não torne uma cidade intransitável. E uma boa notícia para quem nasceu em setembro, outubro ou novembro e não vai precisar aí esperar até o dia 16 para sacar o dinheiro que está lá na conta inativa do FGTS. A Caixa Econômica Federal anunciou o adiantamento do calendário. Para atender aos mais de 7 milhões e meio de trabalhadores, as agências da Caixa vão funcionar em horário normal. Nós estamos antecipando do dia 16 de junho, que em função do feriado que existe nessa semana de Corpus Christi, então nós estaríamos pagando no dia 16, então estamos antecipando para o sábado anterior, dia 10 de junho, ou seja, próximo sábado, a Caixa começa a fazer os pagamentos, as agências vão estar abertas e também nós vamos praticar aquilo que sempre fizemos. Nós vamos fazer o crédito antecipado nesse mesmo dia para aqueles clientes que tenham conta individual na Caixa ou que foram até o site e pediram e autorizaram o crédito na sua conta. Então, nossa previsão, 7 milhões e meio de trabalhadores, mais uma vez um número significativo nesses 3 últimos calendários que nós elaboramos, e 11 bilhões de reais. É um número também, dentro dessa média desses 3 meses, é um número que se aproxima sempre de 11 bilhões de reais. Essa é a nossa previsão. Durante a coletiva, Gilberto explicou como a Caixa faz a situação em que o trabalhador foi dispensado, mas no sistema ele continua como conta ativa. Para a Caixa Econômica, esta é uma conta ativa, sem depósito, mas ela está ativa porque não tem registrado a rescisão. Quando ele leva o termo de rescisão e também a carteira profissional, nós automaticamente fazemos a atualização do cadastro e essa conta passa a ser inativa. Ela que não estava nos nossos levantamentos iniciais passa a se tornar uma conta inativa e aí o trabalhador saca esse valor. E além das agências abrirem no sábado, das 9 da manhã às 3 da tarde, na próxima segunda, terça e quarta-feira, elas também abrirão 2 horas mais cedo. Lá no site do banco, você também pode acompanhar como está a sua conta do FGTS. O site é o caixa.gov.br. Nosso assunto agora é remédio. Quem precisa comprar direto sabe que é uma conta que pesa. E os genéricos estão aí para ajudar a melhorar esta situação. Uma pesquisa do Procon de São Paulo revelou que eles custam 57% menos que os remédios de marca. E a diferença do preço dos genéricos de uma farmácia para outra também pode ser grande. Lourdes costuma pesquisar os preços de medicamentos antes de comprar. A economia faz diferença no fim do mês. Se o genérico tiver mais barato, eu compro o genérico, que faz o mesmo efeito, né? Mas tem quem prefira pagar mais caro por um medicamento conhecido. O genérico às vezes não faz tanto efeito quanto o que a gente está acostumado a comprar, né? Na verdade, os genéricos garantem o mesmo resultado que um remédio de referência, porque eles são testados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Mas a diferença de preço varia bastante. Os genéricos custam, em média, 57% mais barato do que os remédios de marca. É o que aponta uma pesquisa do Procon de São Paulo. O valor menor se explica porque os genéricos são feitos por vários laboratórios, o que aumenta a concorrência. Além de comparar os preços de genéricos com os de remédios de marca, o Procon também pesquisou a variação entre os genéricos. Frascos de paracetamol de 15 ml, por exemplo, fabricados por laboratórios diferentes, podem custar de 90 centavos até quase R$13, 14 vezes mais caro. Entre os remédios de marca, a maior diferença de preço encontrada foi no antibiótico Amoxil. De uma farmácia para outra, o preço variou de R$16 a R$77.
Todo medicamento tem um preço máximo que pode ser consultado no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que também deve estar disponível nas farmácias. É importante sim pesquisar, verificar e pedir desconto no momento da compra. Verificando se tem política de desconto específica, como o cartão Fidelidade, como eu já coloquei, o cartão de aposentado, se for nesse público, né? Ou até uma situação, por exemplo, de um cartão de convênio. Né? Se tem um convênio que dá para um rol de produtos de desconto, é interessante de verificar qual sai mais em conta. Mercado de trabalho. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Votuporanga está oferecendo cursos profissionalizantes. É uma boa opção para você que pretende aí se aprimorar profissionalmente ou entrar no mercado de trabalho. Danilo Arroio tem os detalhes. No total, serão oferecidos 10 opções de cursos. A duração é de 4 meses, com direito à certificação. E para falarmos mais sobre esses cursos, eu converso agora com o Sandro Amaral, ele que é o coordenador de cursos do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Votuporanga. Quem pode fazer esses cursos? Bom, as vagas são abertas a toda a comunidade, sendo ou não sócio do sindicato. Não precisa ser servidor público municipal, qualquer pessoa acima de 12 anos de idade. E aonde e quando fazer a inscrição? As matrículas serão feitas lá no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, somente quinta e sexta-feira próxima, das 8 horas da manhã às 5h30 da tarde. E que cursos serão esses? Nós temos cursos de cabeleireiro unissex, barbeiro profissional, estética facial, cuidador de idosos, auxiliar de pet shop, auxiliar administrativo e financeiro, atendente de farmácia, eletricista residencial, mecânica de moto e mecânica de carro. E esses cursos serão oferecidos em qual período do dia ou da noite? Nós temos opções para durante a semana à tarde, ou durante a semana à noite, ou somente no sábado durante o dia. E as aulas a cada dia de curso duram quanto tempo? 2 horas de aula. E tem algum custo? São baixíssimos custos, é um preço realmente irrisório, porque a intenção do sindicato é trazer qualificação profissional à comunidade em geral aí. E quem quiser alguma outra informação que deve fazer? Pode ir no sindicato, né, ou ligar, o telefone é 3422-1255. O endereço do sindicato é Rua Venezuela, 3777, fica em frente à Câmara Municipal. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Só para reforçarmos então, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Votuporanga está localizado na Rua Venezuela, número 3777, bem perto da Câmara Municipal aqui de Votuporanga. O telefone para informações é o 3422-1255. 3422-1255. Com imagens de Rússio Baruffi, Danilo Arroio Martins para o TV O Jornal. Obrigado, Danilo. Então, reforçando mais uma vez, as inscrições podem ser feitas na Rua Venezuela, 3777, próximo ali à Câmara Municipal. Ou informações pelo telefone 3422-1255. As inscrições, quinta e sexta, só amanhã e depois. E a Prefeitura de Votuporanga anunciou que contratou, por meio de licitação, uma empresa para realizar concurso público com 73 vagas nos mais diversos setores da administração municipal e salários que podem chegar a mais de R$ 6.500. A contratação da empresa, que irá elaborar concurso, foi publicada no Diário Oficial do município e o maior salário oferecido é para o cargo de odontologia, que é de R$ 6.581. A Prefeitura informou ainda que está em fase de oficializar o contrato com a empresa responsável. Por isso, ainda não anunciou o período de inscrições, valores e datas das provas. No próximo bloco, tiro de guerra, termina no dia 30 de junho o prazo para o alistamento obrigatório. Tem também a previsão do tempo para esta quarta-feira e futebol com Josiano Garofolo. A gente volta já. E termina no dia 30 de junho o prazo para o alistamento obrigatório. Para se alistar, basta levar a certidão de nascimento ou documento de identidade, comprovante de residência e uma foto 3x4. A Delegacia do Serviço Militar fica na Rua Minas Gerais, número 3612.
Os homens que ficam em débito com a junta militar não conseguem tirar passaporte, ingressar no serviço público ou ser matriculado em qualquer instituição de ensino, inclusive universidades. Chegou a hora da previsão do tempo, vamos às temperaturas. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, pessoal. Quarta-feira com bastante nebulosidade. A umidade continua em queda aqui na região. Já em São Paulo, segue em alta. Dia de sol entre muitas nuvens na capital, possíveis períodos de céu nublado com chuva. As temperaturas ficam entre 18 e 25 graus. Em Rio Preto, o sol também aparece com muitas nuvens e sem possibilidade de chuva hoje. Temperaturas entre 18 e 31 graus. Aqui em Votuporanga está parecido, previsão também de dia com sol entre nuvens e sem expectativa de chuva para hoje. Mínima de 17 e a máxima pode alcançar os 33 graus. Chegou a hora do futebol com o Josiano, que já está aqui. Boa tarde, Josiano. Vamos começar aí falando, né, sobre o Campeonato Brasileiro, que esta semana aí tem jogo praticamente todo dia, né, Josiano? É isso mesmo, Luciano. Tá emendando tudo aí. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. Rodada do Brasileirão, quinta rodada, começou ontem com Fluminense e Atlético Paranaense. O jogo ficou empatado em 1-1. E hoje, vários jogos aqui, tô com a lista na mão aqui, às 7h30 da noite, Atlético Mineiro e Avaí, depois tem Coritiba e Palmeiras, nesse mesmo horário, aliás, 7h30 da noite, o Palmeiras joga fora contra o Coritiba, Santos e Botafogo jogam às 9h da noite, Santos com o Elano comandando a equipe ali na beira do gramado, mas que tem um novo treinador, a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Vasco e Corinthians jogam 9h45, no mesmo horário, Sport e Flamengo. E amanhã, mais alguns jogos aí encerrando essa rodada. Tem Atlético Goianiense e Ponte Preta, às 7h30 da noite. Mesmo horário de São Paulo e Vitória. Chapecoense e Grêmio jogam 8 horas da noite. E encerrando a rodada, o Bahia recebe a equipe do Cruzeiro. Rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro. É isso aí, Josiano. E o Santos, né? Técnico novo, qual a expectativa aí? Então, Levir Coupe assume o lugar de Dorival Júnior. Dorival aí mais de 2 anos à frente do Santos, um dos grandes treinadores do Brasil, na minha opinião, fazendo um trabalho além do esperado, né, com o elenco do Santos. O pessoal fala, mas hoje tem jogadores aí de seleção e tal, mas jogadores que chegaram na mão do Dorival, por exemplo, o Zeca, lateral, né, que eram desconhecidos e hoje estão valorizados. Dorival, um grande trabalho com um elenco que não era dos mais badalados. Foi demitido e vem o Levir Coupe. Minha opinião dessa contratação, não me agrada. Levir Coupe como treinador só deu relativamente certo aí em equipes lá de Minas Gerais, viu? Atlético Mineiro, no Campeonato Brasileiro do ano passado estava no Fluminense, mas enfim, não é um treinador que eu goste muito do trabalho não. Mas vamos lá, boa sorte para ele. Os santistas estão na expectativa, na esperança de, quem sabe, essa troca de treinador, né, possa dar uma chacoalhada no elenco, aquela mudança de atitude aí para que a equipe engrene. Lembrar que o Santos está na Libertadores, Santos está na Copa do Brasil e está aí no Campeonato Brasileiro. O que culminou mesmo para a saída do Dorival Júnior foi a derrota no Clássico 2-0 para o Corinthians, mas a gente já comentou isso aqui, eu, como vendo de fora, eu teria segurado o Dorival Júnior. Para mim, muito mais treinador do que Levir Coupe, Luciano. Eu também, já cheguei a falar isso, né? Tava fazendo, né? Primeiro lugar na Libertadores, classificou, tava bem na Copa do Brasil. Antecedência classificou na Libertadores. Antecedência, né? E perdeu o cargo aí por perder pro Corinthians, que até então é normal perder pro Corinthians, né, Josiano? Dentro da Arena Corinthians é normal sim, Luciano. Josiano, muito obrigado então e até amanhã. Até amanhã. TV O Jornal de hoje fica por aqui. Para rever as reportagens, facebook.com/TV Unifev. Para você uma ótima tarde. Até amanhã.